Boa noite, gente, todo mundo aí que está nos assistindo. Que bom a gente estar aqui mais um dia para poder adorar a Deus. E você aí, onde você está, coloca o seu coração totalmente nas mãos dele nesse momento. Volta a sua mente e seu coração para ele, porque agora é um momento de culto e eu sei que é mais difícil quando a gente está sozinho, a gente não está todo mundo no mesmo ambiente, como irmãos adorando a Deus, mas o nosso coração é o mesmo e o louvor pode sim ser o mesmo, tudo depende da gente. Então a gente vai começar louvando aqui com a música tema, né, desse nosso agosto da juventude, que é um dia de cada vez, e que isso seja uma realidade nas nossas vidas, que todos os dias seja um momento da gente buscar mais a Deus e realmente viver um dia de cada vez, sem se apressar e viver totalmente para Ele. Preciso me preocupar com o que virá. Não me preocupo com o dia de amanhã, pois basta cada dia o seu mal. Descansar, eu só preciso confiar. A tua mão que me sustenta. Em ti eu posso descansar. Eu só preciso confiar. A tua mão que me sustenta. A tua voz me orienta no caminho que devo andar. Eu vivo um dia de cada vez. Eu não preciso me preocupar com o que virá. Não me preocupo com o dia de amanhã, pois basta cada dia o seu mal. Pois em ti posso descansar.
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito
Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Deus, por mais este dia. Te agradeço porque podemos cantar livremente, Deus. Senhor, eu te peço por todas essas pessoas que estão aqui em volta, Deus, que elas possam ouvir, Deus, esse louvor, que cada um que está assistindo possa ouvir esse louvor, possa adorar junto com a gente, esse som possa tocar o coração de cada pessoa, Deus. Que a gente consiga te adorar, Deus, em espírito e em verdade, Deus. O Senhor continua nos abençoando, continua nos dando alegria, Deus, e esperança, Deus, por dias melhores. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Boa noite, pessoal. Gostaria de apresentar a nossa convidada muito especial dessa noite, Joyciane Monteiro. Como vocês podem perceber, ela é minha tia e ela é terapeuta familiar. E a gente vai conversar um pouco sobre como que a gente está vivendo essa realidade, né, que foi colocada para nós assim nesse momento. Antes disso, eu queria orar pelas nossas vidas. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por este dia, Senhor. O Senhor sabe, Deus, o coração de cada pessoa que está nos ouvindo, Deus, o coração de nós duas que estamos aqui também, Deus. O Senhor sabe que queremos fazer o melhor para o Senhor. Nos usa, Deus, nos capacita e que o Senhor possa dar o melhor, Deus, do Senhor para cada pessoa. O Senhor sabe o que cada um está passando, o que cada um tem vivido, Deus. Nos usa, Senhor. Em nome de Jesus que oramos, amém. Amém. Então, para começar a nossa conversa, né? O tema da nossa conversa vai ser, então, esse de frente com a realidade, né? E, para começar, eu queria fazer uma pergunta que é qual a sua percepção de como as pessoas estão enxergando e lidando com a realidade nesse momento assim que a gente está vivendo, né? Boa noite, pessoal. Bom, Lu, primeira coisa que a gente precisa pensar é que quando a gente fala em olhar a realidade, quando a gente está inserido nela, esse olhar já não é tão isento. Alguém disse que para poder olhar uma realidade precisa estar de um lugar de observador. Então, algumas coisas a gente só vai conseguir ter a dimensão desse momento, talvez daqui 2, talvez daqui 5 anos, quando a gente vai conseguir talvez ter um olhar mais apurado. Mas estando inserida agora nesse momento, eu acho que eu dividiria esse momento que a gente está vivendo em 2. Acho que o primeiro momento começou lá em março, né? Quando a gente recebeu a pandemia no nosso país, bem de perto. Antes a gente viu ela chegando de longe, né? Lá em janeiro na China, depois chegando na Itália, até chegar no Brasil em março. Então, naquele primeiro momento, quando todo mundo ficou parado, né? Isolado, com medo, né? Foi um primeiro momento de susto, né? E um momento, de certa forma, de uma paralisação. A paralisação não foi só do comércio, das escolas, das igrejas. A paralisação foi da vida que todo mundo estava levando até então. Né? E como tudo que é inesperado, num primeiro momento, há aquele choque, aquela parada. Depois os meses foram se passando. E o ser humano, ele tem uma capacidade de se adaptar que é muito importante. Se ele não tivesse essa capacidade, ele não daria conta de viver nos diversos ambientes. Né? Mas isso foi levando com que, de alguma maneira, a gente também fosse se acostumando. Mesmo no caso, por exemplo, do Brasil, com os números aumentando, com os casos chegando mais perto da gente aqui em Minas, é como se a gente estivesse vivendo um momento assim que a gente diz de um torpor, né? Eu me acostumo um pouco com aquilo que está acontecendo, ainda não me sinto preparado para lidar totalmente com aquilo, mas começa em nós uma certa inquietação. Eu meio que já acostumei aqui um pouco com esse cenário, né? E agora eu começo a ficar mais ansioso com o que vai acontecer. E aí a gente tem 2 reações, às vezes, muito distintas, né? Eu posso ter uma reação de muito medo,
e esse medo continuar me paralisando, esse medo trazer talvez para mim a sensação do fim do mundo, e eu viver a sensação, né, da perda do controle, e isso me paralisar, isso me deprimir. Mas a gente também pode viver o outro extremo, que é da ansiedade. Então, o que vai acontecer? Está demorando muito, as aulas vão voltar, eu vou continuar no meu emprego, eu preciso de novo retomar o controle das coisas, e a gente ir então para um caminho de mais ansiedade. Então, a gente tem, nesse momento no país, uma certa polarização, que vai se tornando até sendo refletido de forma geral nas relações, na política, porque alguns vão dizer assim, olha, para de ver notícia porque você vai ficar com muito medo. E alguns vão falar assim, não, isso é muito pouco, isso é uma gripezinha, vamos para a rua, não usa máscara. Então, a gente tende a ir para os extremos. E eu acho que, como todo desafio, tudo que é novo na nossa vida, a gente precisa sempre ir procurando nessa adaptação, de certa forma, um caminho do meio, né? Um caminho onde nem eu vou ficar paralisado, nem eu vou ficar negando, né? E a ponto de eu me expor demais, né? E a ponto de eu ignorar a realidade. E aí eu acho que uma coisa importante a gente falar é que todo processo de luto, né? E o que a gente viveu é um processo de luto, porque luto não é só quando alguém morre. Luto é quando eu perco alguma coisa que para mim era importante. Então, não só quem perdeu um parente, não só quem perdeu a saúde, não só quem perdeu o emprego, né? Mas os planos que a gente tinha, todo mundo tinha planos. Começou 2020, como todo ano a gente tem planos. Então eu perco aquilo que eu estava planejando, comemorar meu aniversário, fazer uma viagem, tirar as férias, formar, não é? Ou seja, fazer um curso, todas as experiências que a gente tinha. E como todo movimento de luto, num primeiro momento, há uma paralisação e há uma certa negação. E às vezes, quando eu nego essa realidade, eu me debato com ela, eu tenho mais dificuldade de me adaptar a ela. Porque é como se a gente estivesse, de certa forma, tentando retomar o controle, né? E aí, quando a gente vai percebendo que esse controle não está na nossa mão, isso tende a nos levar nesses dois lados que a gente está falando aí para polarizados, né? De me abater demais ou de ficar ansioso demais. Eu acho que um ponto importante que você falou é essa questão. A questão sobre as relações mesmo, assim, porque eu imagino também que muitas pessoas estão se sentindo mal por se sentir, assim, sem motivação diante disso tudo, paralisadas. E esse sentimento de impotência, né, diante da realidade, deixa elas ainda mais tristes, né, assim, e às vezes com as redes sociais a gente acaba vendo uma máscara, assim, ou então nem é que a pessoa está querendo passar essa imagem, mas é uma pessoa que está tentando mesmo viver a vida e retomar tudo, igual você falou, o controle de tudo, né? E quando ela está nesse movimento assim de não, vamos trabalhar, vamos fazer tudo, aproveitar esse tempo. Para quem não está assim tão adaptado, vamos dizer, a essa nova realidade, quem ainda não conseguiu assim, colocar a vida assim nos eixos minimamente possível, assim, a pessoa começa a se sentir muito mal, assim, tipo assim, tem alguma coisa de errado comigo, porque tá todo mundo bem, tá todo mundo seguindo e eu não consigo, sabe? Então, eu acho que isso também é uma questão, né, que a gente está vivendo. Com certeza. Se antes da pandemia essa questão das redes sociais como influenciadora já era algo forte, depois da pandemia, né, ainda mais. E às vezes todo mundo em casa, todo mundo conectado, todo mundo buscando. E às vezes a gente vai vendo algumas imagens que talvez confira com a realidade de alguns, mas não confere com a realidade de todos, né? Onde às vezes vão aparecer pessoas dizendo assim, não, olha, vamos fazer ginástica e eu estou aproveitando o tempo, e eu estou fazendo um monte de curso, e eu estou aqui me reinventando todo o tempo. E às vezes isso passa uma sensação
de que, poxa vida, eu devo estar pior do que essa pessoa, né? Deve ter alguma coisa errada comigo, todo mundo dá conta e eu não dou conta, né? E eu acho que é importante a gente pensar que, embora, claro que a crise ela vai atingir as pessoas de forma diferente, a gente diz assim, a tempestade é a mesma, mas os barcos são diferentes. Então, para alguns, num primeiro momento, estar em casa, estar mais perto da família, trouxe, inclusive, alguma sensação de pertencimento, de tranquilidade até. Redescobrimento, né, também, Certo. assim, das pessoas que estão ali. Pessoas se redescobrindo, famílias mais próximas, que num primeiro momento foi muito positivo, né? Mas também a gente precisa pensar que nem todo mundo vai vivenciar da mesma maneira. E quando a gente vê, às vezes, esse excesso de informação, como as pessoas estão lidando, às vezes isso vai trazendo para a pessoa um sentimento de impotência, de incompetência, de tristeza, né? Mas eu acho que o maior desafio que a gente tem, Lu, é porque quanto mais eu tenho necessidade de controlar as coisas, né? Quanto mais eu penso que eu controlo as coisas, mais sofrido para mim é aceitar. Porque quando me vem uma impossibilidade, é como se eu percebesse ali os meus limites. Não é? Então, uma pessoa, por exemplo, que era muito ativa e tentava controlar tudo. Né? Uma vida com 1000 compromissos. A vida com 1000 compromissos e, de repente, ele não pode. E não pode não é porque ele não quer, não é porque ele não sabe, é porque tem algo externo. Né? Para essa pessoa, o movimento de aceitar, ele é mais difícil. E, de certa forma, a aceitação é o primeiro passo para a gente conseguir vivenciar melhor uma crise. Na verdade, se a gente for parar para pensar, eu costumo dizer assim, que uma situação de crise, ela traz para nós, de uma forma mais aguçada, mais ampliada, as nossas dificuldades. Às vezes a gente pensa assim, não, o mais difícil é o desconhecido, o mais difícil é porque a gente está vivendo uma coisa que a gente nunca viveu. Sem dúvida nenhuma, isso é muito difícil. Mas é como se, na dificuldade, as minhas próprias dificuldades ficassem mais aguçadas. Então, se eu sou uma pessoa que tenho muita necessidade de ter controle sobre tudo, isso vai me atingir de uma forma maior. Ou seja, não era uma coisa resultado da pandemia, era alguma coisa que você já tinha, mas que foi maximizado, né, pela circunstância que você está vivendo. Claro, quem é que nunca ouviu aquela pessoa dizendo assim, nossa, Deus me livre para lá, eu não paro nunca, eu não tiro férias, eu não posso. Não é só a pandemia que vai trazer para essa pessoa essa sensação. Se essa pessoa, por exemplo, tem que quebra a perna, tem que fazer uma cirurgia, tem que ficar 4, 5 meses em casa parada, ela vai ter que, de certa forma, se readaptar, aceitar, abrir mão daquele anterior, de como ela dava conta, de como ela fazia, para ela poder ter, de certa forma, a mente e o espírito livre para encontrar uma nova maneira. Aí eu acho que a gente já vai para a nossa próxima pergunta, que é assim, o que seria importante para cada um fazer assim, diante desse cenário, né? Esse cenário apavorante, muitas vezes, esse cenário que pode ter paralisado muitos de nós assim, diante do novo, assim, do não saber mesmo o que fazer. Aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o que você acha. Então, a gente tem ouvido muitas pessoas falando aí sobre o novo normal, né? O novo normal que vai ser depois da pandemia. Mas se a gente for parar para pensar, o novo normal já está sendo desde agora. Porque agora a gente também já se insere numa rotina que a gente está aqui longe uma da outra, a gente está usando máscara, a gente está evitando aglomerar, a gente está estudando e trabalhando online. Ninguém se abraça muito mais. Ninguém se abraça mais da mesma maneira, né? Então, a gente já está vivendo uma situação que não era a anterior, né? E que talvez ainda vá se modificar em relação ao futuro. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, para que a gente consiga se adaptar com menos dores, acho que a primeira coisa é aceitar que mudou. E essa aceitação, diferente da negação, significa eu olhar, eu poder lamentar, eu poder chorar, eu poder dizer para as pessoas que eu estou sentindo falta, eu poder dizer para Deus que eu estou chateada, eu poder dizer para Deus que eu estou triste com isso, porque às vezes a gente tem uma leitura equivocada e diz assim, nossa, eu não posso me entristecer, isso é falta de fé.
E a gente tem na Bíblia homens, né? E Deus é tão maravilhoso porque a Bíblia é cheia de narrativa de homens e mulheres como a gente, que em muitos momentos pararam, muitos momentos se entristeceram, muitos momentos falaram assim, nossa, aqui é o fim da linha. Não é? E sempre houve de Deus um cuidado para que essa pessoa primeiro pudesse dizer isso para ele. Né? Eu acho tão lindo o livro de Jó, porque Deus vai falar para Jó lá nos 2 últimos capítulos, lá no finalzinho. Né? Deus deixa Jó falar, se lamuriar, os amigos vêm, eles falam, Jó fala, Jó se lamenta. E esse momento da gente poder dizer assim, olha, estou triste, aconteceu, ele é importante. Porque às vezes se eu fico negando isso, eu fico me limitando de caminhar e passar para a fase seguinte. Às vezes você até passa por cima daquilo, mas seu corpo sente também, né? Claro, claro. Pode ser que você tenha até alguma... Fique desregulado. Eu mesmo nessa pandemia fiquei desregulado algumas vezes. Passei mal, mas às vezes eu achava que assim, não, eu tô bem. Por fora eu tava bem. Mas eu tenho um pouco disso, assim, de colocar para dentro o que eu sinto. Isso reflete muitas vezes na nossa saúde. Então, com certeza, muitos de vocês também viveram isso, assim, de você achar na sua cabeça você tá bem. Mas seu corpo dá sinais de que não, nem tanto, né? Então, às vezes é meu estômago, às vezes é minha cabeça, às vezes é porque eu estou mais tenso e nervoso, às vezes é porque eu estou comendo mais, estou dormindo mais, mas de alguma maneira esse desconforto ele vai aparecer. Então, quando a gente consegue parar e se dar conta dele, olhar para ele, né? Poder dizer como é que eu estou, às vezes algumas pessoas têm dificuldade de dizer, mas às vezes elas podem escrever. Né? Elas podem desabafar com um amigo, elas podem falar com Deus, isso é importante, não é? Porque é como se de certa forma eu fico de frente para essa realidade e quando eu posso expressar o que eu estou sentindo, eu começo de certa forma a me acolher e eu começo de certa forma a encontrar forças para poder seguir, não é? Feito isso, e quando eu digo feito isso, não é porque isso é tão fechadinho assim, né? Volta e meia a gente precisa fazer isso, né? Eu me lembro que há um mês e pouco atrás eu falei, chega, já deu, estou cansada, acho que meu prazo de tolerância, de resiliência, acabou a validade dele, né? E eu passei um dia que eu falei, gente, hoje eu não vou levantar da cama, eu preciso ficar aqui, eu preciso orar, eu preciso ouvir música, eu preciso ver um filme, eu preciso desse tempo. E a gente precisa fazer isso mesmo. Né? Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente precisa, então, agora dizer, olha, sim, não queria que acontecesse, não queria estar dessa maneira, gostaria de estar encontrando com os meus amigos, gostaria de estar tendo aula presencial, gostaria de estar vivendo os planos que eu vivi e não foi. E agora? Né? E aí, nessa parada, eu preciso me despedir daqueles planos que eu tinha. Eu preciso me despedir daquela vida que eu tinha, que aparentemente eu tinha controle, que eu conhecia, que já tinha uma rotina estruturada. Porque se eu fico olhando lá para o passado, eu não consigo encontrar maneiras de me adaptar no presente. Então, uma grande maneira da gente poder seguir é a gente começar a pensar em alvos para o futuro. Porque quando a gente começa a olhar lá para frente, a gente começa a ter forças para poder seguir. Mas como que eu vou olhar lá para frente se eu estiver olhando lá para trás? Isso não é possível. Então, de certa forma, eu preciso sepultar aquele momento anterior, né? Chorar, lamentar, dizer do meu sentimento de perda e decidir deixar lá. Né? Pensar no que foi bom lá, agradecer, cultivar as boas memórias, né? Então, às vezes, lembrar, contar caso, lembrar com um amigo de uma coisa que a gente fez, né? Poder rir de alguma coisa, revisitar as memórias, mas deixar aquilo, olha, eu tinha planejado isso para esse ano, mas não vai dar. Eu tinha planejado nesse ano formar, viajar, etc., mas não vai dar. E agora? Agora eu preciso de novos planos. O que eu desejo lá para frente? O que eu desejo para 2021, para 2022? Que novos planos que eu preciso fazer? A gente fala assim, é uma revisão. E a revisão, quando você está fazendo um texto, né? Revisão não é só você ver de novo. Né? O rever significa eu também poder mexer, eu alterar alguma coisa, eu melhorar alguma coisa. Então, assim, o que eu quero para depois da pandemia?
O que eu quero para quando eu estiver podendo encontrar meus amigos, eu estiver podendo voltar para a aula presencial? O que eu desejo, né? Aquela viagem que era para esse ano não deu. O que eu quero então para frente? Essa viagem mesmo é outra? O que eu preciso fazer? Que planos que eu posso fazer? Porque, de certa forma, é como se olhar para o futuro trouxesse para mim uma perspectiva e uma possibilidade de eu me levantar. Então, quando eu olho para frente, né? E eu dividi com você uma palavra muito legal do pastor Edin René, onde ele estava dizendo que no momento em que o povo estava lá no deserto caminhando para Canaã, né? E que Moisés escolhe lá aqueles 12 espias e manda lá para a terra, 10 voltam falando assim, não dá para ir, só tem gigante, Furada. é uma furada, não dá para ir. E Caleb e Josué, que tinham voltado dizendo assim, não dá, tem gigante, mas dá, a terra é maravilhosa, Deus está com a gente, né? Eles foram minoria. E como o povo não confiou, Deus falou, olha, vocês vão precisar ficar um tempo aí no deserto. Eles foram penalizados pela maioria, né? Porque eles não seguiram o plano que Deus tinha para eles, né? Perderam de entrar naquele momento na Terra Prometida por uma circunstância não de falta de fé deles, mas circunstância que eles estavam submetidos, né? Ali a maioria. Há uma maioria. E aí é interessante a gente pensar assim, eles devem ter ficado muito frustrados, porque esse é o sentimento que vem quando a gente tem um plano, né? Quando a gente tem um desejo e a gente é impedido de fazê-lo, seja por nós mesmos ou por uma questão externa, né? Então eles poderiam ficar ali se lamentando, dizendo, olha, mas que coisa, nós vamos ficar aqui 40 anos no deserto andando com esse pessoal? Nós vamos ficar aqui pagando pelos que não tiveram fé? Né? E eles poderiam ter uma vida ali no deserto péssima, se eles ficassem lá lamentando o que eles tinham perdido. Então, de certa forma, eles tiveram que abandonar aquela expectativa inicial e o lugar de onde eles estavam e se projetar no futuro. Então há uma coisa muito bonita no texto, porque Deus chama os dois e diz assim, olha, eu tenho uma promessa para vocês dois, vocês vão chegar na terra prometida. E nem Moisés chegou, né? Vocês vão entrar. E ó, Caleb, você vai receber Hebron como prêmio, como bênção, como promessa. E aí ele diz assim, quando Deus coloca essa promessa, é como se Deus estivesse convidando ele a fazer planos lá para o futuro, olhar lá para o futuro. Então, nessa hora, me emociona muito pensar que quando a gente pensa que nós temos um Deus que é um Deus de promessas, isso nos possibilita não só fazer novos planos, mas também poder acreditar. Acreditar que nós vamos passar por isso. Acreditar que talvez a gente vai sair até mais forte. Acreditar, sim, que a gente está tendo perdas, mas que talvez nessa travessia e nesse olhar para frente, a gente também vai descobrir novas coisas. A gente vai crescer, a gente vai se aproximar de um Deus e conhecê-lo melhor. Então, olhar para as promessas de Deus é poder, de certa forma, dialogar com esse futuro, né? As promessas são um convite para o futuro. Então, eu fico me lembrando, né, das palavras de Jesus, dizendo assim, eis que estou com vocês todos os dias. Então, esse Deus que promete estar com a gente todos os dias, não é só um Deus que está dizendo assim, vou te encontrar na linha de chegada, não. Fica forte aí. É um Deus que está falando assim, olha, vou passar com você por isso. E aí Isaías vai dizer, né, quando vier as águas, eu vou passar por você, elas não vão te submergir, mas você vai passar por elas. Quando você passar pelo fogo, eu vou estar com você, né? E eu penso assim, ninguém passa pelo fogo sem ser queimado. Então, a gente está experimentando um momento difícil e vai experimentar novos momentos difíceis nessas novas configurações que vão vir. Mas quando a gente consegue olhar para frente, quando a gente consegue olhar para Deus, quando a gente pede a Deus assim, Deus, renova essa promessa em mim, a gente começa a fazer planos. Então a gente, de certa forma, renova a nossa esperança. E aí eu amo essa palavra, né, Lu? Sim, essa seria a pergunta, que é justamente a questão do diferencial, né, do cristão diante de tudo isso, diante das dificuldades. A gente estava conversando e eu falei com minha tia que eu sempre penso numa metáfora que vem sempre na minha mente, que é sobre os vales e os picos. Que a nossa vida, independente da nossa vontade, independente do que a gente está, do nosso entorno, a gente vai sempre viver vales e picos.
Então, assim, quando você está bem, com certeza você não vai ficar bem a sua vida inteira. Você vai descer, você vai subir, vai ter momentos bons, momentos ruins. Talvez o momento ruim pode durar mais, ou talvez o momento bom pode durar mais, mas a gente tem que saber que isso vai acontecer. É algo natural, né? Que a gente vai passar por toda a nossa vida, né? É um movimento mesmo da nossa vida. A gente costuma falar que a vida não é uma linha reta, não é uma estrada reta. Ela tem curvas. E o fato de ter curva quer dizer que eu não sei o que tem logo ali na frente. Por mais que eu planeje, sonho, e é bom a gente sonhar, é bom a gente planejar, o fato de não ser uma linha reta, pode ser que ali naquela curva tem um acidente, tem uma pedra, eu preciso fazer um desvio, eu preciso fazer um outro caminho, não é? Então, às vezes, a gente tem uma ilusão infantil, e às vezes até na nossa imaturidade espiritual, de pensar assim, porque Deus está comigo, eu não vou passar por coisa ruim. Porque Deus está comigo, não vai vir coisa ruim sobre mim. É como se o fato de eu ser crente, assim, eu estou blindado. Eu não vou adoecer, eu não vou perder o emprego. Vou passar dificuldade financeira. Eu não vou passar dificuldade financeira, eu não vou me frustrar. Né? E aí, às vezes, a gente entra num comportamento até meio meritocrático. Olha, se eu fizer aqui tudo direitinho, né? Se eu for legalzinho aqui, se eu for na igreja, se eu ler a Bíblia, se eu der meu dízimo, olha, Deus vai estar aqui me blindando. Claro que na medida que eu cultivo a minha vida com Deus, eu vou experimentando experiências, bênçãos, a graça de Deus. Mas isso jamais vai significar eu não passar por adversidades. Algo muito interessante que a gente vê lá em Abacuque, eu queria ler duas partes, né, lá de Abacuque, que mostra justamente assim, o lado humano, o lado frágil de um profeta de Deus, assim, uma pessoa escolhida por Deus para revelar a sua verdade ao seu povo, né? Lá em Abacuque 1, no capítulo 1, lá no versículo 1, fala assim, sentença revelada ao profeta Abacuque. Aí Abacuque está falando, até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Por que não me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio me suscita. Por causa dessa lei se afrouxa. E a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça o torna... Não, a justiça é torcida. Então, aí está falando... poderia ser até alguém de hoje em dia falando assim sobre a violência, sobre os tempos maus, assim, sobre a justiça que muitas vezes a gente vê assim que não é feita e a gente convive aqui no Brasil, principalmente, com muita injustiça, com muitos absurdos dia a dia que nos revoltam. E a gente vê que isso não é privilégio nosso, né? Assim, não é exclusivo nosso. Isso, a palavra privilégio não é boa nesse caso, mas assim, não só acontece com a gente, mas também acontecia naquele tempo. E a gente vê que Abacuque se queixando com o Senhor, falando com Deus, abrindo o coração mesmo, sendo totalmente sincero sobre as angústias dele daquele tempo. E ao longo do capítulo a gente vê, né, como Deus revelando assim coisas que iam acontecer, não coisas boas, mas coisas ruins que iam acontecer com o povo de Deus. E lá no finalzinho do capítulo é muito legal a gente ver que mesmo diante de tudo, Abacuque não é que ele suspeitava que viriam tempos ruins, ele sabia os tempos ruins que iam acontecer. Mas mesmo diante disso tudo, ele fala lá no capítulo 3, versículo 17. Posso só falar uma coisinha antes disso? Pode. Eu acho que é importante falar isso. Às vezes a gente tem medo de Deus. E às vezes a gente acha que não pode falar com Deus, que está chateado, que está zangado, que está triste com a realidade. Não é? Então, eu acho tão interessante esse texto de Abacuque. Alguém disse assim que a maioria dos profetas falaram sobre Deus. E Abacuque é um profeta que se apresenta falando com Deus. Falando também com o povo, mas falando com Deus assim. Como é que é Deus? Não vai acontecer nada aí não? É verdade mesmo que esse pessoal está vindo, que vai dominar a gente, que vai destruir nossa terra? E quando ele vai colocando essas perguntas todas para Deus, não é? Deus vai respondendo algumas perguntas para ele, outras não.
Mas é como se, nesse se esvaziar diante de Deus e aceitar aquilo que estava acontecendo, ele vai descobrindo a soberania de Deus. Ele vai descobrindo as respostas de Deus e ele vai descobrindo também a fé. Porque na medida em que a gente vai dizendo para Deus daquilo que a gente está sentindo, a gente também vai sentindo Deus conosco. E essa experiência, que é uma experiência de fé, e fé tem justamente a ver com eu não ter o controle, eu confio. Se você souber de tudo, você não precisa ter fé. Para que ter fé se eu estou vendo? Né? Então, caminhar por fé é caminhar não vendo. Né? Então, na medida em que ele vai caminhando nessas experiências, ele vai descobrindo o tamanho de Deus. Ele vai descobrindo a soberania de Deus. E ele vai descobrindo que, mesmo não tendo todas as respostas que ele queria, e mesmo não tendo todas as respostas, ele descobre a presença de Deus. Por isso que ele chega nessa conclusão tão linda aí no final. No capítulo 3, versículo 17, fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. Então aí ele está dizendo assim, pode acontecer tudo, mas eu sei do que Deus tem para mim, e mesmo que eu não colha nada ainda nessa terra, eu sei do meu futuro também, né, da eternidade. Eu acho que só pode falar assim, eu me alegro no Senhor, quem está andando com o Senhor. Né? Ele não disse assim, eu estou alegre, olha, se a figueira faltar, se não tiver o boi, eu vou ficar feliz. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo assim, ainda que isso aconteça, eu continuo me alegrando no Senhor, porque eu tenho descoberto esse Senhor que está me fazendo andar, está andando altaneiramente, é o que diz essa versão, mas uma versão diz assim, nos montes. Então, quando eu estou lembrando do salmista dizendo assim, eu olho para os montes, de onde vem meu socorro? O socorro vem do Senhor. Então, olhar para o Senhor me traz alegria. Alegria da promessa que vai ser cumprida, alegria da promessa dele conosco, alegria de que eu vou conseguir passar por esse momento, alegria de saber que mesmo tendo os meus planos frustrados, se o Senhor dirige a minha vida, o melhor ainda está por vir. Né? As promessas do Senhor se cumprindo na minha vida, não só pensando na eternidade, mas nos novos sonhos que eu vou ter. Né? E eu digo assim que esse momento, aliás, eu preciso dizer de uma coisa que eu me lembrei aqui, me lembrei de Davi, porque a Bíblia é recheada de exemplos, né? Davi, quando estava ali, sabendo que ia perder o filho, né? Como correção de Deus, ele se lamenta, ele chora enquanto o filho está ali doente, ele se prostra, rasga as vestes. Não está feliz, né, no caso. E aí, quando tudo acontece, todo mundo diz assim, nossa, mas se ele estava assim, agora que o filho morreu, o que vai acontecer? Surpreendentemente, Davi levanta, se lava, se veste, e ele diz assim, já aconteceu. Agora, vamos olhar para frente. Né? Então, assim, pensando em Davi, pensando em Abacuque, talvez pensar que esse momento traz para a gente esse convite. O que eu perdi? Que eu preciso chorar, lamentar, mas deixar lá atrás. E o que eu preciso olhando para frente? Porque esse momento, inclusive, pode me ajudar a pensar assim, o que para acontecer lá na frente, eu posso fazer agora? O que eu posso fazer nesse momento para eu ficar melhor? Plantar, né, agora. O que eu posso plantar agora? Talvez eu não tenha energia de fazer um curso, mas eu posso, nesse momento, para ficar melhor, conversar com um amigo que eu não converso há muito tempo, parar para gastar um tempo mais com Deus, né? Parar para ver um filme que antes eu não tinha tempo. Descobrir uma nova habilidade. Descobrir uma nova habilidade, né? Quantas pessoas nesse momento, né? Estão descobrindo uma nova habilidade. Olha, sei lá, eu gostei sempre de desenho, eu estou indo lá desenhar e descubro que eu sei desenhar, né? Então, rever, e quando eu digo assim, rever, não é só rever a mim mesmo, que é uma grande oportunidade, né? Às vezes a gente não se conhece e a gente precisa fazer contato com a gente. O que eu sinto? Como é que eu reajo? O que me dá medo? Né? Como é que eu me lido com a minha frustração? Como é que eu lido com a minha tristeza? Às vezes a gente precisa ter esse olhar.
Mas também esse rever, quer rever meus sonhos, meus planos, rever minhas relações. A gente está vivendo tão junto dentro de casa e é um desafio. É um desafio porque antes eu brigava, ficava chateada e saía. Agora a gente está ali junto, né? Eu ia para o trabalho, eu ia para a escola e de repente esse é um convite, é uma crise, mas toda crise também nos convida a fazer alguma mudança. Então, talvez, como é que é? Eu preciso falar melhor com essa pessoa, eu preciso ouvir mais, eu preciso rever minhas relações, minha forma de me relacionar com o outro. Eu estou reparando que, poxa vida, o outro está dizendo que é chato conviver comigo, e se eu parar para ouvir um pouquinho, talvez eu vou ver que é chato mesmo. Quando eu estou ali muito exigente, quando eu estou ali muito nervoso, quando eu estou ali explodindo por qualquer coisa, quando ali na melancolia eu me entristeço e me entrego demais. Né? Então a gente poder pensar nesse movimento, nesse tempo, como também esse tempo de encontro. Encontro com quem a gente é, mas também, de certa forma, um encontro com quem a gente quer se tornar. Então, eu vou podendo, nessa revisão, também ir me descobrindo e ir me transformando em quem eu quero ser quando eu chegar lá do outro lado. Em quem eu quero ser quando isso tudo passar. Né? O que eu quero dar mais conta? Ou, de certa forma, também, o que eu quero dar menos conta? Se eu carrego peso demais? Né? Agora, uma coisa importante ser dita, Lu, é que algumas pessoas, neste momento, trazem à tona, talvez, uma fragilidade carregada durante muito tempo. Então, se eu percebo que a minha energia, o meu apetite, o meu sono, o meu humor, está muito alterado, talvez seja o momento de eu buscar ajuda. E talvez seja, inclusive, uma oportunidade, porque talvez naquele velho normal, eu olharia para o lado, eu colocaria... Talvez você nem perceberia. Eu não perceberia, quem está perto de mim não perceberia, colocaria debaixo do tapete. Então, às vezes, é o momento de eu pedir ajuda. Às vezes eu preciso, dizer, eu preciso de uma ajuda. Às vezes uma ajuda que não é só espiritual. Às vezes é uma ajuda emocional. Às vezes é uma ajuda medicamentosa. Né? E que às vezes a gente tem tanto tabu sobre isso, às vezes a gente pensa assim, não, mas crente deprimido, crente ansioso, isso é uma questão de fé. Não, a depressão, a ansiedade são desregulações não só emocionais, são do nosso organismo, é do nosso funcionamento, é da produção de hormônios do nosso organismo. E às vezes, quando isso tudo está muito alterado, seja embaixo ou muito ansioso, a gente precisa buscar os caminhos, a gente precisa buscar o médico, a gente precisa buscar a terapia, a gente precisa buscar caminhos para ser ajudado. E se a gente às vezes não está vivendo isso, mas quem está perto da gente está vivendo, é importante que a gente também faça esse movimento de dizer para o outro, olha, vamos lá buscar ajuda, porque talvez só aqui entre a gente não vai conseguir. Né? E eu acho que Deus é um Deus de oportunidades. Sim. Então, até no momento mais difícil, pode ser uma oportunidade para, às vezes, a gente perceber que a gente precisa de uma ajuda. Para finalizar, a gente pensou um pouco sobre o papel da igreja, né, dentro disso tudo também. Eu não falo só da igreja como instituição, mas de nós como igreja, assim, porque eu penso também que é um momento assim de você ser generoso um pouco e não só pensar em você, estender a mão, pensar que talvez tenha alguém do seu ciclo mesmo de relacionamento ou não, alguém que você nunca conversou, que pode estar precisando de uma palavra, de uma oração. Então, eu queria que a gente só finalizasse pensando nisso mesmo. Tem uma música do João Alexandre que eu gosto muito, que ele diz assim, que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. E às vezes a gente vem de uma prática que nos condicionou a dizer assim, meu tempo com Deus, vou à igreja. Quero louvar a Deus, vou à igreja. Quero ser alimentado, vou à igreja. E a gente foi transformando essa igreja, não só o prédio, né? Mas o local, o culto, como o lugar de eu me relacionar com Deus. E eu acho que a igreja nunca passou um momento tão... E quando eu estou falando da igreja, eu não estou falando da igreja do Barro Preto, eu estou falando da igreja de Jesus Cristo, né? Onde a gente está sendo convidado, como lá na igreja primitiva, a reunir nos lares, a lembrar que o véu que separava o Santo dos Santos rasgou de alto a baixo e que eu não preciso mais de alguém me intermediando, eu posso chegar até Deus. Então eu posso louvar, eu posso me alimentar, mas eu também posso
experimentar a comunhão. E experimentar a comunhão talvez não vai ser simplesmente eu participar de um culto online ou eu me reunir com um grupo online. Talvez experimentar a comunhão seja eu pensar naquela pessoa que está lá sozinha em casa e que talvez ela precisa de um telefonema, ela precisa às vezes de que alguém vá até a porta da casa dela, mesmo que não entre, e leve para ela um bolo, e leve para ela um abraço, ou ligue para ela e fale, olha, eu estou pensando em você, estou pensando como é que você está passando esse momento, né? Eu tenho visto tantas coisas bonitas acontecendo, sabe, Lu? Às vezes em grupos onde de repente alguém está dizendo assim, olha, a gente não estou dando conta, e um vai lá e dá uma palavra, e outro dá outra palavra. Alguém que ficou desempregado e de repente todo mundo junto e faz uma cesta e leva na porta da casa dessa pessoa. Então, a igreja nunca foi tão convocada a viver o Evangelho. E viver o Evangelho não é nas quatro paredes. Viver o Evangelho é dentro das relações da nossa casa. Viver o Evangelho é viver Cristo, é viver transmitindo esse amor. Então, se eu vou levar uma comida para aquela pessoa que está lá na rua, né, que cata lata e não está podendo mais fazer isso. Se eu vou até alguém que ficou desempregado, se eu vou até o meu irmão que está triste, se eu ligo para o meu amigo que eu estou vendo que ele está sumido, né, eu estou exercendo esse amor. Então, acho que esse é um momento... e inclusive esse olhar para o outro é terapêutico, porque quando eu olho para o outro eu também estou dizendo assim, olha, não sou só eu que estou triste, e eu me envolvo com o outro, e eu posso ser nessa hora canal de bênção do amor de Deus. Isso faz muito bem para você, inclusive. Isso faz muito bem, porque a gente se torna humano na relação com o outro, né? E o lugar que Deus tem para a gente não é o lugar do divino, esse lugar é dele. O lugar que Deus tem para nós é esse lugar do humano. Tanto é que para se relacionar com a gente, ele se torna humano em Jesus e vem até nós. Então, cada vez que eu vou até alguém, eu estou sendo a igreja de Cristo. Cada vez que eu levo para alguém uma oferta, uma palavra, que eu ligo, que eu encontro, nem que seja virtualmente, e a gente ri, e a gente conversa, e a gente anima o outro, e em algum momento eu vou dizer assim, olha, hoje eu que estou precisando dessa força, e o outro vem, né? A gente vai, de certa forma, se tornando esse corpo ativo de Cristo. Então, eu acho que a igreja ela está sendo desafiada nesse momento a voltar às suas raízes. E voltar às raízes é olhar para o outro. E voltar às raízes é olhar para quem está lá fora sem um olhar de julgamento, sem um olhar de classificação, de rotulação, sem dizer assim, somos melhores, mas é o olhar que acolhe, né? É lembrar daquele Cristo que estava entre as pessoas que precisavam. Desse Cristo que diz assim, que não veio para os sãos, que veio para os doentes. Então, aceitar-me como doente nessa comunidade de fé e perceber o outro é também, de certa forma, cumprir esse propósito de Cristo. Fortalecer uns aos outros. Fortalecer uns aos outros. Então, para fechar, né, a nossa palavra, eu acho que cabe a gente ler o versículo que norteou todo esse mês, né, que está lá em Jeremias 29, versículo 11, onde Deus fala, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Então, é uma palavra assim de Deus mesmo, cuidando da gente, independente de tudo que a gente ainda vai passar, tudo que a gente já tem passado. E para a gente ser família mesmo, para a gente ser fortes uns nos outros e fortes em Deus. Isso. Ninguém é forte o tempo todo, né? E aí, se a gente está em comunhão, né, como a palavra diz, um cai, o outro levanta. Né? Hoje eu estou mais fraco, você me ajuda. Né? E a gente vai lembrar que Deus disse para Paulo assim, a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Então, nesse movimento de comunhão, onde um fortalece o outro, a gente consegue nisso que está aí resumido em Jeremias. Né? É tão lindo pensar um plano, né? Quando Deus fala assim, eu vou te dar um futuro e uma esperança, porque só pode ter esperança se eu olho lá para frente. Né? A esperança, ela não diz só desse tempo. Né? A esperança não é só esperar. Né? A esperança é alimentar esse olhar para frente. É alimentar esse futuro através dos planos. É alimentar esse futuro através da lembrança das promessas. Né? Sim. Você pode finalizar para a gente fazendo uma oração? Claro, claro. Querido Deus,
eu te agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui junto com a Luísa, conversando, refletindo, pensando na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é tão viva, é tão real, é tão atual. Olhar lá para trás e ver Teus servos, Elias, Davi, Abacuque, mesmo Teu Filho Jesus Cristo, quando estava diante do Calvário, num momento tão difícil, Senhor, desejando não estar naquele momento. Ó Senhor, esse momento que nós temos vivido tem nos desafiado de muitas maneiras. Tirou-nos, Senhor, a falsa sensação que tínhamos de controle sobre as nossas vidas. Tirou-nos, Senhor, talvez muitas oportunidades com as quais sonhávamos, muitas expectativas, muitos planos, muitas vivências. E, Senhor, diante de tudo isso, nós ficamos muitas vezes abatidos, perplexos, ansiosos, mas nós queremos nesse momento, ó Pai, como o profeta Jeremias disse, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E nos dá esperança olhar para o Senhor. E nos dá esperança olhar para as Tuas promessas. E nos dá esperança, Senhor, fazermos novos planos, sabendo que o Senhor está conosco. Nos dá esperança saber que vamos passar por tudo isso e que seremos vencedores, porque a Tua graça está conosco. O Senhor nos prometeu estar todos os dias da nossa vida conosco. E que essa presença, Senhor, que é tão real, seja sentida por cada jovem, por cada adolescente dessa igreja. Que eles sejam, ó Pai, cuidadosos consigo, com seus familiares, uns com os outros. Dá, Senhor, a liderança dessa igreja também essa visão, Senhor. Dá-nos, Senhor, o Teu amor, reveste-nos com Teu amor, para que o Teu amor seja o que nos nutre, o que nos une, o que nos liga, não só ao Senhor, mas também uns aos outros. E que, unidos nesse amor, ó Pai, nós possamos passar por esse momento e pelos que virão. E que, Senhor, a Tua graça, a Tua esperança e a nossa fé seja acrescentada em nossas vidas a cada dia. Muito obrigado, ó Pai, por esse momento. Muito obrigado pelas Tuas promessas na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada pela participação tão rica aqui com a gente. E obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Até o próximo sábado. 5 abraços virtuais aí. Abraço para todos. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade. Que Deus nos abençoe. Amém.